Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião de hoje, de segunda-feira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema de pluralidade dos mundos habitados, tá? Para a gente começar, nós vamos fazer uma leitura agora, tá? Do livro Vinha de Luz, para a gente iniciar a nossa reunião, tá? Essa leitura vai ficar para a nossa reflexão, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos no capítulo 1. Vou ler o capítulo 1 para a gente, tá bom? Quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Essa é uma fala de Jesus, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 15. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo destinado a sensações renovadas que condigam com o receio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra, ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente o conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Essa leitura nossa vai ficar para reflexão e a gente vai começar aqui a fazer a nossa prece inicial. Então vamos fechando os nossos olhos, tranquilizando o nosso pensamento. Querido amigo Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que distantes, hoje, buscando compreender um pouquinho mais dos teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, refletir nas lições que forem lidas, que possamos refletir internamente e buscarmos a cada dia sermos espíritos melhores. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, todo o carinho e toda a dedicação dispensada a nós pelos mentores da FECOV, por nossos mentores e por todos aqueles espíritos amigos que estão à nossa volta, e pedimos que esteja conosco, não somente hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite para vocês. A gente teve um pequeno probleminha hoje com o nosso palestrante, tá? Ele teve um probleminha agora e ele não vai conseguir estar presente conosco. Então, hoje, a gente vai fazer a reunião um pouquinho menor, tá bom? E aí, a gente vai pegar aqui o Evangelho, eu estou com o Evangelho aqui, vou pegar aqui, a gente vai fazer uma leitura e a gente vai comentando aqui rapidinho, tá? Para a gente, né, poder discutir um pouquinho, conversar um pouquinho, tá? Os comentários estão abertos, quem quiser fazer, beleza? Então já vou dar boa noite para todo mundo que deu boa noite aqui, Gisele, a Glória, a Flávia, a Marli, beleza? Sejam muito bem-vindos, e aos que não deram também, boa noite, que a gente está vendo aqui que tem mais pessoas vendo né, a nossa live, mas não deram boa noite aqui ainda, mas sejam todos muito bem-vindos, viu? Então, a gente vai fazer uma leitura, eu vou fazer uma leitura aqui para a gente poder conversar um pouquinho, discutir, tá?
sinta-se à vontade para comentar, para perguntar, ainda mantendo o tema, tá, de pluralidade dos mundos habitados. Eu vou pegar o capítulo 3, para quem quiser acompanhar, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou pegar aqui o item 1, que é uma fala aqui de Jesus, tá bom? Boa noite, Silas, também, Sheila, sejam bem-vindos. Aí eu vou ler e aí a gente inicia um pouco dos comentários, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre o tema também, tá? Para a gente não perder a oportunidade dessa noite, tá? Então vamos lá. O capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, no item 1 fala o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também aí estejais. E aí, nesse capítulo aqui, né, ele vai trazer para a gente algumas informações, né? Ele vai falar dos estados da alma na erraticidade, vai falar das categorias dos mundos habitados, né? Vai falar da destinação da Terra e de para onde nós estamos caminhando, né? O que para onde nós vamos chegar, por que nós estamos aqui hoje. Ele fala também das causas das misérias, né, das dificuldades, do que a gente tem passado. E aí depois ele entra nas instruções dos espíritos nesse capítulo mesmo, e ele vai falar sobre os mundos inferiores e superiores. Aí vai falar, né, o mundo de expiações e provas aqui, que é o mundo, a categoria de mundo que nós hoje estamos inseridos, né? Hoje a Terra é considerada um mundo de provas e expiações em transição para o mundo de regeneração, tá? Nós vamos tentar abordar um pouquinho disso também. E mundos regeneradores, ele fala lá também, ele vai falar sobre a progressão dos mundos, tá? É o último item desse capítulo 3, é a progressão dos mundos. Então, para a gente começar aqui um pouquinho, nós vamos falar um pouco sobre essas categorias, tá? Que elas estão lá aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também ela está no Livro dos Espíritos. A gente consegue achar lá a explicação dessa questão dos mundos, tá? Quando a gente fala de pluralidade dos mundos habitados, a gente precisa entender que existem, né, a fala já nos remete à existência de vários mundos em que há vida, né? A gente pode, algumas vezes, né, questionar isso. A internet às vezes pode até ser um pouco mais difícil de entender, mas nós vamos tentar simplificar bastante, tá? Quando Jesus fala pra gente que há muitas moradas na casa do meu pai, ele não está falando exclusivamente da morada física, tá? Ele fala também da morada espiritual. Assim como nós estamos hoje encarnados e estamos vivendo aqui, né, na Terra, assim, estamos encarnados, né, com a vida, essa questão material, física aqui, também existe o plano espiritual ao nosso derredor, que é outra forma também. Ainda existem também pessoas vivendo, existem também espíritos vivendo, mas uma condição de desencarnados. Então, ali também são outras moradas, né? Então, existem esses tipos diferentes de moradas. E no próprio plano espiritual existem várias gradações, digamos assim, né? André Luiz, né, se encontra no nosso lar, que a gente vê no próprio livro, né, no livro homônimo, né, Nosso Lar, a gente vê ele ali, e ele vai para planos mais elevados durante o sono também para visitar a mãe dele. A mãe já está em planos mais elevados, de acordo com a evolução espiritual dela, por conta da evolução espiritual dela. Então a gente tem aí já algumas diferenças, né? Boa noite, Mônica. Algumas diferenças, né, nessas questões. Então, já a nossa morada física e a nossa morada espiritual tem esse aspecto da pluralidade dos mundos habitados. E aí, quando a gente vai falar do aspecto físico somente, se a gente focar nessa questão do aspecto físico, nós vamos ver as diferentes categorias, tá? A gente, né, as categorias que são mais próximas para a gente, assim, né? Claro que pode existir alguns mundos transitórios, né, no meio de algumas transições, que talvez a espiritualidade não tenha trazido para a gente ainda, mas a gente vai se ater ao que a gente já tem de informação, tá? Tanto aqui no Evangelho, como o Livro dos Espíritos, né, como algumas obras aí também de André Luiz, de Emmanuel, tá? A gente começa nos mundos primitivos, né?
Esses mundos primitivos, eles são habitados, como o próprio nome já diz, por espíritos ainda na fase inicial de evolução, tá? São espíritos que estão ali muito ainda, né, no domínio da força, estão muito materializados, muito pouca espiritualidade, muito pouca moralidade e ainda muito voltados para a força física. Então, no mundo primitivo, nesse mundo primitivo, o homem domina o outro pela força e a sobrepujância, né, o mal sobressai em cima do bem. Então, no mundo primitivo, há muito mais mal do que bem. Não propriamente o mal feito na intenção de machucar o outro, mas também o mal, muito mais o mal pela ignorância. A ignorância no sentido de falta de conhecimento, da falta de conhecimento do processo, né, de Jesus ou do próprio evangelho, que o evangelho é algo divino, da lei divina, apesar da lei divina estar na consciência, os mundos primitivos ainda são muitos aqueles espíritos que saíram do animal ali, né, estão muito mais próximos do animal. Nós também estamos próximos do animal, mas eles são bem menos evoluídos que nós. Para a gente pegar um exemplo mais palpável, mais próximo, né, a época de Moisés, que os hebreus eram escravizados, né, eram dominados através da força. Então, ali tem todo um processo ainda primitivo em que as disputas eram resolvidas na base da espada, da briga, do sangue. Então, a gente tem no mundo primitivo ainda essa questão muito que sobressai bastante, que é a questão da força, da imposição da vontade através da violência, né, sempre buscando ali essa questão de se sobrepor ou sobressair, ou dominar, ou estar certo, não pelo argumento, mas pela força. Então, a dominação dos povos, né, de um povo dominando o outro, as guerras, essas questões, né, as brigas, as batalhas eram muito mais intensas e são muito mais intensas nesse tipo de mundo, ok? Depois a gente vem aí para o mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos hoje, mas que já estamos nele há bastante tempo também, né? A gente já está nele há algum tempo aí. Então, quando a gente fala de provas e expiações, né, o próprio nome já diz, é um mundo em que os espíritos vêm para provar, né, para nos colocar, a gente vem para se colocar à prova, a gente se coloca à prova dos processos, né, do que a gente fala, né, do que a gente acredita que nós aprendemos e conseguimos caminhar, e também para expiar as nossas faltas cometidas, né? Todas as nossas transgressões da lei divina, tudo aquilo que a gente infracionou, né? A gente cometeu infração em cima da lei divina, a gente vem para expiar também essa falta e resgatar, reparar, tá? Os nossos erros. Então a gente não vai falar que a gente vai pagar, né? Vamos tirar isso um pouco da cabeça, tá? Esquece essa parte do pagar. Nós vamos reparar os nossos erros. A gente está em dívida, sim, com a lei divina, mas a lei divina é uma lei de amor. Então, não necessariamente eu preciso pagar na mesma moeda. Eu não preciso pagar no sentido no sentido negativo da fala. Né? Quando a gente fala pagar, vem uma mensagem, vem uma questão muito pesada para a gente, né? Acaba a gente tendo uma visão meio negativa dessa fala de pagar os débitos anteriores ou de pagar tudo aquilo que a gente fez de errado para trás. Mas a gente pode resgatar através do amor e através de outras oportunidades, né? Tem a fala, não existe a fala que o amor ele cobre uma multidão de pecados. Então, e a gente tem também o exemplo do próprio Saulo, né? E Paulo de Tarso, que ele inicia a perseguição aos cristãos, né? Tá lá no livro Paulo e Estevão. Ele inicia a perseguição ali, na época ainda nem se existia ainda o nome cristão, quem dá o nome de cristão é Lucas, né? Que está lá no livro Paulo e Estevão também, que em determinado momento, se ele fala, se estamos seguindo o Cristo, então somos cristãos. Então a gente tem aí, né, Saulo, em uma única encarnação, né, numa encarnação, ele conseguiu iniciar a perseguição aos cristãos e ao mesmo tempo, logo depois, após a conversão, após a aceitação de Jesus, após a aceitação, né, do Evangelho, boa noite, Cleonice, após a aceitação do Evangelho, a aceitação da verdade de que o Cristo era realmente o Messias esperado, depois dessa aceitação,
ele vai e passa a pregar o evangelho, né? E ele leva o evangelho, né? Ele leva a fala de Jesus, ele leva todo aquele ensinamento que o Cristo trouxe para a gente para o mundo afora, né? E ele faz as viagens e começa a fundar as igrejas, né? Ele funda ali as comunidades, na verdade, né? As comunidades cristãs ali que vão dando direcionamento, disseminando o ensinamento do Cristo. E então, em uma encarnação, ele consegue passar de um processo completamente negativo para um processo mais positivo. Ele passa por algumas situações também, que ele precisa expiar, né, os erros, mas ele vai resgatando através do amor muitas das situações. Né? Muita coisa acontece, sim, que são mais complicadas para ele, né? Que ele é apedrejado, ele é caluniado, ele é preso. Sim, mas tudo se ele fosse sofrer à risca tudo aquilo que ele cometeu, né? Tudo aquilo que ele fez, seria muito mais pesado. Então, a misericórdia divina, ela vai amenizando as situações para a gente, né? Tem até história num determinado livro, a gente esqueceu o nome, mas que conta a história de um trabalhador espírita, né? E que ele estava ali sempre, toda vez, né? Na reunião mediúnica, fazia estudos, estava sempre procurando ali, né? Se melhorar, sempre buscando essa questão, né? E aí, um determinado dia, no trabalho dele, ele perde o dedo. Ele perde um dedo. E aí ele retorna para a reunião, né, depois do hospital, depois de todo o tratamento, retorna para a reunião mediúnica e questiona o mentor. E fala com o mentor, olha, eu não concordo com isso que aconteceu, eu queria uma explicação da espiritualidade, do porquê eu perdi o dedo. É claro que, né, a gente precisa, a gente está parafraseando, né? Porque no livro mostra que ele questiona a espiritualidade de forma mais agressiva, tá? Do que aqui. Então, o Marli já te responde, tá? Então, aí ele questiona a espiritualidade fala com ele, olha, mas você ter perdido o dedo foi realmente um privilégio no seu caso, porque estava marcado, o que estava acordado, né, no seu planejamento, era que você perderia o braço. Mas por conta do seu trabalho, né, de toda essa busca por ser uma pessoa melhor e por melhoramento, né? Em todo o seu auxílio, toda a sua dedicação ao evangelho e à modificação, não somente sua, mas daqueles ao redor. Houve um acréscimo de misericórdia, em vez de perder o braço, você perde o dedo. Então ele se acalma ali e agradece, né, a espiritualidade. Então a gente precisa pensar muito nisso, né, no que a gente tem feito, no que a gente está fazendo. Porque a gente, nesses mundos que a gente vive, nesse mundo que a gente vive, né, principalmente agora nessa questão, né, de pandemia, de tudo mais, e nesse processo mesmo que a gente tem vivido, no mundo de provas e expiações, a tendência é que o mal sobressaia ao bem mesmo, igual tem acontecido, mas a gente já consegue ver essa mudança, né, já ocorrendo no mundo, já lutas, né, por igualdade, por dedicação maior, né, e por olhares mais carinhosos a todos à nossa volta, né, sem a discriminação que a gente já sabe que existe. Isso tem acontecido, isso já era falado por Jesus lá atrás. Né? Então, se a gente observasse o Evangelho, nós seríamos um mundo melhor, nós seríamos o mundo melhor, porque o mundo é o que nós fazemos dele. Então, a gente precisa refletir um pouquinho nisso. Antes de eu te responder, Marli, eu vou só pegar uma fala aqui que vai, né, trazer um pouco dessa questão. No livro Renúncia, na introdução, o livro Renúncia é um livro maravilhoso, tá, gente? E ele traz também uma questão de uma pandemia da época, né? Quem quiser ler, inclusive, é até interessante. De uma pandemia à época do rei Luís XIV ou Luís XIII, se eu não me engano. É um dos dois. Tá lá. E várias pessoas desencarnam, outras ficam, né, entrevadas, outras ficam sem conseguir andar, outras de cama o resto da vida e tudo mais. E é um livro realmente que traz um espírito, né, que auxilia passando por dores realmente bem pesadas, assim. Tanto, né, a mãe passa por dores mais físicas, mas ela vai numa batalha interna muito grande, né?
E aí, na introdução do livro, fala o seguinte, Emmanuel fala para a gente o seguinte, que é só para a gente dar uma refletida, tá? Para a gente entender que o mundo de provas e expiações, e ele é para isso muitas vezes, mas que nós somos herdeiros de nós mesmos, que a gente colhe o que a gente planta, mas que a gente precisa ter a visão voltada para o positivo, para o que a gente pode aprender, para o que a gente pode correr atrás, para o que a gente pode dedicar, para o que a gente pode fazer melhor, ser melhor, para quem a gente pode ajudar e por aí vai, né? A fala de Emmanuel é a seguinte, ó, vou ler aqui, tá? Por que retens a noção dos castigos implacáveis quando nosso Pai nos oferece o manancial inexaurível do seu amor? Por que atribuíste tamanha importância ao sofrimento? Levanta-te. Esqueceste Jesus? Já que o Mestre padeceu por todos sem culpa, onde estás, que não sentes prazer em trabalhar de qualquer forma por amor ao seu nome? E o trabalho pelo Cristo, para o Cristo, nesse tipo de mundo que nós vivemos hoje, nessa transição que a gente tem vivido hoje, é de uma importância ímpar no mundo de forma geral, tanto na questão física quanto na questão espiritual. Sermos instrumentos da espiritualidade é extremamente importante. E é nesses mundos, né, no mundo que nós estamos hoje, sendo conhecedores aí, podendo ter contato com a doutrina espírita, que a gente consegue exemplificar e caminhar a passos mais firmes, a passos mais largos, em direção à nossa evolução espiritual, que vai ser para onde Jesus vai nos preparar lugar, que aí já entra a questão da Marli também. Uma das explicações, tá? Uma das interpretações é essa que você falou aqui, Marli, sim, no sentido dos mundos superiores, quando Jesus vai para nos preparar o lugar, né? Que é o desencarne, né? Ele já fala também que ninguém vai ao Pai senão por ele, em outra fala de outro momento, mas a gente pode, né, se a gente pode pegar uma das interpretações, igual a gente falou, né, que Pedro fala que o Evangelho não é de particular interpretação, então o Evangelho não tem uma única interpretação. Então um dos sentidos dessa passagem é justamente isso. Jesus vai também para nos preparar o lugar, nos mostrar onde que, né, o que nós podemos ser, onde nós podemos chegar, preparando realmente a nossa chegada àquela festa para quando nós formos realmente espíritos puros, quando nós tivermos alcançado o ápice da nossa evolução espiritual, digamos assim, quando a gente conseguir chegar lá num grau de espírito que não tem mais defeito, que não tem mais dificuldade, né? Aí já é o grau do espírito crístico, né, gente? Porque espírito que não erra é só espírito crístico, tá? Isso é falado por um mentor para André Luiz também, nos domínios da mediunidade, tá? Espírito isento de queda, espírito isento de erro, é só espírito crístico, espírito puro, tá? A Rosemeire está perguntando aqui, depois dessa transição planetária, as coisas tendem a melhorarem? Sim. Aí a gente entra no mundo de regeneração, tá? O mundo de regeneração é um mundo onde a gente aure novas forças, né, para a nossa luta, para as lutas, né? Vou pegar aqui para a gente não parafrasear errado, eu vou pegar aqui a fala da espiritualidade, tá? Dentro do próprio evangelho, tá? No item 17, ele fala aqui, ó, os mundos regeneradores servem, no capítulo 3, tá, gente? A gente mantém no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17 agora. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Certamente, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as nossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele, cumprindo suas leis. Mas aí ele complementa, tá? Nesses mundos, todavia, não existe a felicidade perfeita,
mas a aurora da felicidade. Aí ele continua aqui falando um pouquinho desse mundo, tá? A gente precisa entender que o mundo de regeneração ele também tem um início, né? Que ele já começou, mas ainda não terminou o mundo de provas e expiações, então, como se fosse um conjuntinho, né? Assim, meio entrelaçado, né? Aqui está o início do mundo de regeneração, aí depois vem o final do mundo de provas e expiações, e a gente vai passar, né? A gente passa para ele para frente. Beleza? Então, assim, a tendência é que as coisas melhorem sim, tá? Até porque é um processo evolutivo natural, tá? Então, a nossa tendência enquanto espíritos é melhorar. Nós só não melhoramos quando a gente não quer, beleza? Ok, Rosemary? Espero que tenha te respondido. Marli, também eu terminei, aquela hora eu tinha te respondido também, né? Se não tiver ficado claro, responde aqui de novo, por favor, no chat, que aí, né, nos comentários, que aí a gente trabalha um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho mais do mundo de regeneração, que é esse mundo que a gente está entrando, tá? Nele ainda há o mal, mas não há o mal naquela intenção de praticar o mal, tá? Não é o mal na intenção de praticar o mal. Há o mal por ignorância, às vezes, há o mal tentando acertar, aquele que a gente acha que está fazendo bem para o outro, mas na verdade não está sendo tão positivo. Então ainda tem essa questão, mas a tendência é ir melhorando cada dia mais, né? A tendência é que as doenças vão achando, vão encontrando a cura das doenças, para que a gente não passe, né? Não tenha mais aquelas doenças, né, que são incuráveis, né, que a gente tem muitas ainda aqui, né, enquanto planeta ainda de provas e expiações, né, não quer dizer que a gente não vai passar pelo processo de doença, porque ele é um processo de expurgo das nossas vicissitudes internas, né, dos nossos problemas, né, das marcas espirituais que a gente carrega e que a gente fez em nós mesmos. Mas é um processo mais tranquilo de se passar, né, a espiritualidade, né? Nós, enquanto espíritos encarnados, temos um contato até maior com a espiritualidade, ela consegue agir melhor conosco, nós conseguimos direcionar melhor a nossa, né, o nosso esforço, né, as nossas atitudes a gente vai conseguir aí, né, controlar um pouquinho melhor o nosso orgulho, o nosso egoísmo, vão ir diminuindo cada vez mais, né, cada vez mais, nesse mundo de regeneração mesmo. Né? Então a gente vai chegar num nível que a gente vai estar ali junto no finalzinho do mundo de regeneração para o mundo os mundos felizes, né? Aí a gente vai estar num nível já assim, né? Bem mais avançado em termos espirituais, né? Nós estaremos ali já enquanto espíritos, né? Que já espiou o que precisava espiar, ainda tem alguma coisinha ou outra ali, né? Que a gente vai precisar passar por provas, né? Mas as coisas que nós faremos serão outras, né? Então a gente vai estar ali numa condição talvez de sermos aí, quem sabe, né, mentores de outros espíritos, talvez até em outros planetas, né? Nós sermos mentores de espíritos em outros planetas, para que a gente consiga, né, caminhar, né, cada vez mais. Então a caminhada nesse mundo de generação, ela é mais firme, nosso passo é mais firme, nós temos mais segurança de nós mesmos, os nossos líderes, né, os nossos líderes sempre vão ser líderes pelo exemplo, né? Não vai ser o líder, não vai ser aquele que vai estar à frente, não vai ser aquele que teoricamente, né, é o mais esperto que passou o outro para trás, não vai ser aquele que que conquistou através da força ou através da questão monetária, né, do dinheiro, não. Né, a gente vai ter vai começar a ter um sistema de governo, um sistema de lideranças, né, daquelas pessoas que nós vamos olhar e vamos ter vontade de seguir elas. Essas pessoas, né, vão ser aqueles que estiverem mais evoluídos, né, que tiveram uma condição evolutiva melhor do que a nossa. Então a tendência nossa, né, a nossa tendência é chegar nesse nível mesmo. Então, é nesse mundo de regeneração que essas coisas vão ir acontecendo, né? As coisas vão ir melhorando muito, né? Assim, muito mesmo. E se nós tivermos olhos de ver agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né?
esse foi um ano de muita reflexão, né, de olhar muito para dentro de nós mesmos, de muita dedicação a nós mesmos, né, de olhar com mais carinho para o outro, de tomar mais cuidado e tudo mais. Então a gente já está vendo esse processo começando a acontecer, né? Um investimento em ciência muito grande também, que com certeza vai render outros frutos, não só para o Covid, né, mas vai render frutos para outras doenças, né? Então a gente começa a ver aí esses novos ares pintando para nós, né? Emmanuel traz para a gente a informação de que aproximadamente, né? A gente precisa pensar que aproximadamente, não é uma data fechada, tá? Aproximadamente em 2057 seríamos um mundo regenerado, né? Teríamos completado ali essa transição e não seríamos mais, não estaríamos mais considerados, não seríamos considerados como um mundo de provas e expiações, seríamos considerados mais como um mundo de regeneração, já de regeneração. Não, igual eu tô falando, não quer dizer que a espiritualidade fala, né? Não quer dizer que o mal cessou, né? Mas o mal ainda ocorre, mas não tanto por intenção. Aqui, né, que hoje em dia ainda tem muita intenção de machucar o outro. Então a gente não vai ter mais essa, a tendência é que a gente não tenha mais esse tipo de mal, né? Depois a gente vai para o mundo feliz, igual a gente falou, aí realmente o próprio nome já diz, né? É um mundo mais tranquilo. Mozart relata para a gente, tem Mozart e outro espírito relatam para a gente isso na Revista Espírita, em 1858. Em algum outro ano também, em alguns anos para frente, há mais relatos de Júpiter, né? Que é um planeta que se encaixa nessa categoria de mundo feliz. Né? Ele fala que nesses mundos, né? Nesse mundo, né? Em Júpiter especificamente, que até então, até a época da publicação, né? E a gente não tem nenhuma outra informação contrária a isso, Júpiter era o planeta mais evoluído que a gente teria conhecimento no sistema solar, tá? Então lá tem grandes nomes também, né, gente? Então, aí Mozart traz um relato para a gente, o outro espírito também relata para a gente, que a linguagem já não é articulada, igual a gente está aqui agora, já não é falada, é tudo através do pensamento. Então, o direcionamento, né, de pensamento é muito grande. Então, não há mentira, não há orgulho, não há vaidade, não há ódio, não tem egoísmo. O clima é sempre ameno, ou seja, não tem nada a ver com Belo Horizonte, né? Porque Belo Horizonte cada dia faz, né? O clima é um frio terrível ou um calor que a gente não dá conta. Então, é sempre assim, né? Com a gente tem sido assim. Mas em planetas superiores o clima é o mesmo, né? A temperatura é a mesma, o clima é ameno o tempo inteiro. E eles escutam como se fosse uma melodia harmoniosa tocando no ambiente o tempo inteiro, que faz com que eles reflitam, que eles se sintam mais próximos de Deus. Então é muito diferente do nosso, né? A gente não chegou a pegar a referência específica aqui, né, mas para deixar vocês procurarem também. No site da FEB tem lá na Revista Espírita de 1858, dá para baixar de graça no site, tá? Para quem quiser comprar também tem na loja, dá para comprar. É um livro bem grossinho, né? Que vem o ano inteiro, né, de 1858. Então ela é separada lá janeiro, fevereiro, março, mas vem tudo num livro só. Ou para quem quiser, né, quem tiver o Kindle da Amazon, aquele leitorzinho de livro, também tem lá para comprar, né, sobre a FEB. Aí tem muita informação lá, tem informação sobre Marte, né, dos habitantes de Marte, que à época da publicação da revista, Marte estava numa condição evolutiva inferior à nossa. Depois tem uma outra mensagem também que está no site da FEB, que informa que Marte nos ultrapassou em questão evolutiva por conta das duas grandes guerras que a gente teve, que foram um atraso muito grande na nossa evolução. Né? No livro Cartas de uma Morta também tem informação de Saturno, né, dos habitantes de Saturno, a vegetação de Marte é relatada lá também. No livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes relata a encarnação que ele teve enquanto estava em Vênus, né, que também, pelo relato ali, a gente identifica que talvez seja um planeta que esteja muito próximo da nossa condição atual, né, talvez um pouco à frente, talvez mais ou menos ali na mesma condição, né? E aí a gente entra, e aí tem o último tipo de mundo, né? Que é o mundo celeste ou divino. E aí já são os mundos onde vivem os Cristos, né? Aí a necessidade, né? A influência da matéria é praticamente nula, né?
já são espíritos puros, espíritos crísticos, e a gente não tem nem como dosar, né, como avaliar essa vida nesse mundo, né? A gente não tem nem como avaliar, porque é realmente algo para a gente hoje muito, muito distante de nós. Mas, ao mesmo tempo, é algo que tem que nos trazer esperança, porque viveríamos como Cristo, né? Estaríamos em comunhão com Deus 100% do tempo, né? Com a certeza de que Deus está sabendo o que está fazendo, com a confiança plena nele, com fé plena em Deus e tudo mais, né? Então a gente tem um direcionamento nesse outro mundo muito melhor, né? Para a gente, igual a gente falou, a gente fazer só um comentário rápido, né? A gente acabou já indo aí 35 minutos, já vamos, né? A gente já vai direcionando aqui para o finzinho. Hoje nós vamos acabar mais cedo, né? A gente explicou no início, para quem chegou depois, a gente explicou no início, o nosso palestrante hoje ele teve um probleminha e não conseguiu entrar aqui para participar com a gente, tá bom? Então aí hoje a gente fez esse comentário, né? Hoje não foi um estudo propriamente dito. Para quem entrou depois, tiver oportunidade, volta lá no início, né? Que a gente pegou falando um pouquinho, né? Fez a leitura, pegou um pouquinho aí do Evangelho, falando um pouquinho do Livro dos Espíritos também. Quem puder, né? Buscar lá depois, tá, gente? No início. Mas para a gente voltar um pouquinho para a gente gosta de trazer, né? Quando eu faço estudo, quando a gente faz o estudo, a gente gosta sempre de trazer algumas reflexões para o finalzinho. Então, a gente já sabe que nós estamos hoje no mundo transitando entre mundos, né? Entre categorias de mundos. Estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração já está batendo na nossa porta. Então, como a gente explicou na pergunta da Rosimeire, o seguinte, que ela perguntou se depois da transição planetária as coisas tendem a melhorar. A tendência é melhorar, mas como que essas coisas vão melhorar? Elas vão melhorar a partir do momento que nós formos melhorando, nós mesmos. Então, antes da gente olhar para o outro, cobrar a melhoria do outro, que a gente olhe para a gente. A gente vai precisar demais, tá? Direcionar o nosso pensamento, o nosso sentimento, para a gente modificar as nossas atitudes, tá? Por que isso? Porque o mundo vai ser o que nós fizermos dele, tá? Então, o que vai ser o mundo de regeneração? Vai ser o que nós fizermos do mundo de regeneração. E o mundo só vai se tornar regeneração se nós formos espíritos da regeneração. Obviamente, vão reencarnar alguns espíritos que vão direcionar isso, né? Os espíritos mais evoluídos que nós vão direcionar isso. Tem algumas informações da espiritualidade, né? Também sobre essas questões, né? Vocês podem buscar no site da FEB, tem alguns livros também que falam disso. Mas a gente precisa modificar a nós mesmos enquanto espíritos. Então, quando a gente parar de apontar o dedo para o outro e falar, ah, você está fazendo errado, ah, você está fazendo aquilo, ah, você está fazendo isso, e, gente, não se enganem, tá? Não é só eu apontar para o outro e falar, você está fazendo isso. É quando o outro apontar para mim, eu virar assim, não, mas você está apontando para mim, você está fazendo errado, tá? Porque a gente muitas vezes fala assim, ah, não estou apontando o dedo para ele, não. Eu estou só alertando ele. Não é assim que funciona, tá? Então, se o outro apontou o dedo para mim, ok. Reflito naquilo ali. Se for verdade, eu vou tentar me modificar. Se for mentira, ele arque com a consequência do ato dele. Porque ele é herdeiro dele mesmo. Nós somos herdeiros de nós. Então, quando o outro me apontar o dedo e eu tiver tranquilidade, calma, né, para refletir, para olhar, quando eu parar de tratar os nossos irmãos, né, como inferiores às vezes, ou quando eu passar a ter um olhar de carinho para o próximo com o outro, isso tudo vai modificar de forma bem incisiva, digamos assim, de forma muito mais rápida o mundo que nós vivemos. Se a gente começar a mudar isso agora em nós, a gente consegue agilizar esse processo de renovação, tá? Se a gente começar a auxiliar aquele que a gente puder auxiliar, direcionar aquele que a gente puder direcionar, as coisas vão se modificando de forma muito mais rápida. E aí as coisas vão melhorar muito mais rápido. E a gente chega ao mundo de regeneração bem melhor do que a gente chegaria se a gente não fizesse isso, tá?
Porque, igual a gente está falando, se nós é que vamos fazer do mundo de generação o mundo de regeneração, então nós precisamos ser regeneração. E o que é ser regeneração? É a nossa luta contra o orgulho, é o melhorar, diminuir um pouquinho o nosso orgulho, diminuir o nosso egoísmo. Tá vendo que eu tô falando de diminuir, não tô falando extinguir, porque ele vai acabar, ele vai se extinguir ao longo das encarnações. Mas assim como a espiritualidade fala aqui, Kardec fala aqui, que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as suas más inclinações, também se reconhecerá o espírito da regeneração pelo esforço em exemplificar o evangelho, em exemplificar ali o ensinamento do Cristo e em ser um espírito melhor, aquele que tem um olhar de amor, de carinho, de tranquilidade com, ok? Então, para a gente ir, né, assim, para a gente encerrar por hoje aqui um pouquinho mais cedo, mas a gente vai encerrar. A gente vou deixar uma reflexão, tá, para todo mundo. O que nós podemos fazer hoje, tá? Hoje, não vamos deixar para amanhã não, vamos pensar para amanhã não. O que nós podemos fazer hoje para que a gente caminhe a passos mais firmes e para que a gente possa ser considerado verdadeiramente um espírito da regeneração. Aí eu vou deixar cada um responder, né? Eu não vou responder a pergunta, porque isso vai ser de foro íntimo, né? Uma questão íntima, interna de cada um, que cada um vai ter uma coisinha para melhorar, uma coisinha que pode fazer hoje para ser melhor. E aí eu vou fazer o convite. Reflitam nessa pergunta, né, do que nós podemos fazer para sermos espíritos da regeneração e façam um desafio a que vocês depois e eu também vou participar do desafio, tá, gente? A que depois dessa reflexão que a gente possa comentar não, falei errado, né? Comentar, que a gente possa praticar, colocar em prática, né, aquilo que a gente identificou que a gente precisa fazer. Então, se eu identifiquei que eu estou muito orgulhoso, o que eu preciso fazer para diminuir esse orgulho meu? Então, que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente refletiu, beleza? Gente, a gente vai agradecer mais uma vez aí a presença de todo mundo, tá? Foi muito bom, seja muito... Para quem tiver alguém pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? As nossas reuniões ocorrem às segundas aqui no Facebook, sempre às segundas, de 8 às 9. Semana que vem estaremos de volta, tá? Normalmente, tudo tranquilo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode postar aí no chat, tá? No comentário. Nós vamos encerrando já. Então, a gente vai fazer a prece final, tá bom? E aí, depois disso, a gente está liberado, digamos assim. Só lembrando, gente, que mesmo a gente estando distante, tá? A equipe espiritual da casa trabalha nos lares também daqueles que estão acompanhando a nossa reunião online, tá? Para a espiritualidade não existem barreiras, né? Então, quando a gente estiver fazendo a prece, vamos mentalizar o nosso mentor, vamos mentalizar, né, um passe, que a gente esteja recebendo passe, né? Porque a espiritualidade está, sim, nos acompanhando em nossa casa, né? Nas nossas casas. Então, vamos lembrar sempre disso, tá? No horário da reunião, a espiritualidade também tá junto conosco. Mesmo que a gente esteja separado fisicamente, ela está conosco, né? Então aí a gente aproveita a prece final também para já receber um passe, vamos tentar direcionar o pensamento certinho para a espiritualidade conseguir fazer o trabalho dela, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações. Querido amigo Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo dessa noite. Aproveitamos, querido amigo, para agradecer os ensinamentos, agradecer os direcionamentos que tem nos dado. Que possamos, Senhor, juntos caminhar a passos firmes em direção à nossa evolução espiritual. Que possamos ter olhar amoroso com os nossos irmãos de caminhada. Estejam eles dentro do nosso lar, ou aqueles que estejam em lares diferentes, aqueles que estejam em nações diferentes, ou aqueles que estejam na rua. Que possamos, Senhor, exemplificar o Teu Evangelho em nosso dia a dia, em nossas ações, e principalmente que possamos modificar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Que saibamos, Senhor, identificar as oportunidades de evolução e direcionamento,
que tem nos mostrado. Agradecemos, por fim, por tudo o que temos e pedimos que esteja conosco, não somente hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Eu vi que entrou um pouquinho mais de gente aqui, então vou só fazer uma explicação rapidinho. A gente está encerrando um pouco antes, porque o palestrante teve um probleminha, a gente fez um comentário, a leitura com um comentário do Evangelho, tá bom? Podem voltar lá no inicinho, tá? Da live de novo para pegar todos os detalhes e tudo que a gente falou, beleza? Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais.